Olá, crianças. Olá, Débora, Sofia, Júlia Lima, tudo bem? Espero que vocês acompanhem a aulinha e que você não tenha nenhuma dificuldade. Até porque a gente está dando continuidade àqueles conteúdos que a gente já vem vendo, né? Durante o decorrer dos meses que nós estamos estudando, certo? Então, nós estamos na unidade 4, nós já começamos a falar sobre o trabalho e a natureza, né? Nós iremos trabalhar o capítulo 1, as pessoas e o espaço. Aqui nós temos um pedaço do nosso mapa do Brasil, né? Nós temos o que? O que essa imagem, vamos fazer uma leitura, né, de imagem, tentem ler essa imagem aí, o que essa imagem representa para vocês, tá certo? É uma imagem que você vai encontrar no seu livro da página 184. Como eu já falei anteriormente, é o livro 4, né? Do nosso quarto bimestre, a unidade 4, tá certo? Nós temos aqui as caravelas, né? Que foi o transporte usado pelos portugueses quando chegaram ao nosso país. Será que quando os portugueses chegaram ao nosso país, quais eram as características dele? Será que eles tinham alguma diferença do modo deles ser, dos brasileiros que eles encontraram? Tentem aí imaginar o que vocês acham qual a diferença de um para o outro, como que eles se comunicavam, né? Já que os nossos brasileiros, eles eram índios, né? Eles não tinham contato com pessoas com outros tipos de cultura, né? A primeira cultura que veio, a primeira povo de fora que veio, que eles tiveram contato, foram com os portugueses. Então, como que eles fizeram para se comunicar? Gente, eles se comunicavam através de mímicas e através de desenhos, certo? E no decorrer, né, com a convivência, eles passaram a se entender melhor e a se comunicar. Daí nós herdamos, né, a língua portuguesa, né? Nossa língua, nosso português, os portugueses, certo? Então, como que outra coisa que eu vamos conversar antes de ler o que vem, né? Porque nós já estudamos esse capítulo, a gente está recapitulando, só que agora a gente está trabalhando com o nosso livro. Como que eles se vestiam, qual a diferença dos índios, né, e qual a diferença dos portugueses. Então, os índios, eles estavam nus, eles usavam enfeites, né, os colares, cocados, coisas que eles tiravam da natureza para se enfeitar, e os portugueses, eles vinham com as suas roupas muito coloridas, com seus objetos, né, com suas taças, né, que eles, como eu falei anteriormente, a cultura dele era totalmente diferente da nossa, certo? E essa convivência, será que só quem aprenderam foram os índios? Não, né, gente? Os portugueses também aprenderam com os índios, assim como nós, professores, também aprendemos com vocês, alunos. Sempre nós temos algo a aprender com você, não sabe tudo. Sempre a gente aprende algo com alguém, né? Então, vamos passarmos e vamos falar do nosso livro, né? Usando as palavras do livro, já que nós fizemos um pequeno resumo daquilo que a gente vai encontrar. Na primeira página nós vamos falar, a página 188, eu usei a página de abertura do slide, como essa página da página 84, né? Que é a página do livro. Essa daí eu já tirei uma outra para ficar diferente, até porque a gente já viu essa aula anterior, para não ficar sempre a mesma coisa. O conteúdo é o mesmo, mas a gente pode trabalhar de uma forma diferente com as questões das gravuras, que é a mesma representação do conteúdo, tá certo? Então, historiando a natureza do Brasil. Vamos falar de exploração. Como que o Brasil foi explorado? O que foi explorado primeiramente no Brasil? Os
portugueses, eles vieram e eles começaram a explorar muito, eles exploraram o nosso pau-brasil, né? Que é ele tinha uma madeira, porque por dentro ele era vermelho, que podia ser usado como corante. Vamos ler aqui, certo? Então, página 184. Cada povo se relaciona de maneira diferente com o ambiente que vive. Podemos observar isso com a história do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. E o relacionamento, né, que ele tinha com a natureza era de respeito, né? A gente já falou que eles só retiravam da natureza aquilo que realmente eles precisavam para sobreviver. Ele não tirava uma árvore simplesmente por tirar, né? Então, cada cultura indígena, na cultura indígena, as pessoas tentam manter o equilíbrio entre o ser humano e a natureza, pois eles dependem para viver, né? A natureza não serve apenas para a alimentação. Os indígenas se sentem parte dela e por isso eles criam diferentes maneiras de utilizar recursos naturais sem prejudicá-la. Por quê? Porque eles fazem parte delas, né? Eles fazem parte daquele espaço da natureza que aqueles portugueses encontraram, né? Então, aqui nós temos um mapa na página 185, né? Quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, eles viram a natureza como uma forma de gerar o que? Riqueza. Eles cresceram logo o ouro. Então, eles iniciaram logo a exploração da nossa árvore, né? Do pau-brasil. A madeira dessa árvore é avermelhada por dentro, como uma brasa. A chegada dos colonizadores portugueses e a exploração do pau-brasil foram as primeiras grandes transformações da natureza, né, do Brasil. Começou o desmatamento, né? Então, a partir do momento que eles tiraram as plantas que eles não replantavam, aí começou a acontecer o desmatamento. O mapa da página anterior, que é o da página 184, foi criado há quase 500 anos, logo depois que os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil. Nesse mapa aparecem os indígenas, né? No mapa que vocês estão vendo, os índios. Estão vendo as madeiras aí, como se estivessem cortadas. E também tem algumas imagens dos portugueses. Então, na página 186, a gente vai falar um pouquinho sobre a presença humana na natureza. Então, como a gente falou, com a chegada dos portugueses, aconteceram as modificações, as transformações, a exploração, né, das nossas riquezas pelos portugueses. Então, a paisagem natural do Brasil foi muito modificada desde o momento que os portugueses começaram a chegar aqui. Naquela época havia muito mais ambientes naturais. Hoje temos muitas cidades com estradas, pontes, viadutos e etc. Viadutos e casas. Por quê? Eles criaram, os portugueses, eles criaram vilas, né? Porque antes os índios viviam na mata. Então, com a chegada dos portugueses, eles criaram vilas, fizeram casa, construíram estradas. E com isso, o que foi que aconteceu? Houve uma mudança radical na nossa paisagem, né, que antes era considerada natural, certo? Então, paisagens natural versus paisagem humana, que vem a ser uma paisagem natural, aí no seu ponto de vista, esquecendo um pouquinho o livro, você pensa e fala aí o que é uma paisagem natural. Uma paisagem natural é aquela paisagem que os locais onde os seres humanos não modificaram, né? Onde não houve a mãozinha do ser humano, ou fazendo uma plantação, ou tirando uma árvore,
construindo uma casa. Então, um ambiente natural é aquele que está tal como Deus criou, né? Só com a natureza a cada dia mais ficando mais bonito, sem que o homem interfira nela. Já a paisagem humana, quando se fala em paisagem humana, fala-se que o homem, ele teve as transformações, ele transformou, né, os elementos que nós até falamos em elementos culturais, que são as coisas que o homem criaram na natureza, né, por conta de que para melhorar, né, a sua convivência, a sua vivência naquele local, né, para ele sobreviver, e eles foram modificando para melhor viver naquele local, né? Aí foi aí onde entraram as estradas, entraram as pontes, os viadutos, edifícios, casas, o zoológico que nós temos atualmente, as pracinhas e tudo mais, certo? Ainda na página 186, nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades. Nas cidades do Brasil existem locais com árvores e plantas, como os parques e praças, onde as pessoas podem caminhar e brincar. Às vezes esses locais têm animais, como casos zoológicos. Apesar deles serem espaços com vegetação, nesses locais eles não são considerados locais naturais. Por quê? Porque o homem construiu, né? O homem construiu o zoológico para colocar os animais. O homem fez as praças, né? Aí tinha as árvores lá e ele fez a praça, colocou o banco, né? Para quê? Para ter o seu lazer. Então, esse ambiente passou a ser uma paisagem humana, porque o homem aperfeiçoou, né? Fez melhorias, adaptou ao seu modo de vida, ok? Já nos espaços naturais não existe nenhum tipo de construção. Não existe casa, não existe estrada, não existe as plantações, tipo assim, a agricultura. O homem não vai lá e planta feijão, planta arroz e planta soja. Não. As árvores que existem lá, elas já estavam lá. Não houve aquela plantação, né? Que o homem fez a agricultura como um modo de quê? De sobrevivência, plantar alimentos para sobreviver. Então, nesse ambiente natural não existe esse tipo de plantação, né? Plantação de alimentos. Uma fazenda onde se cria gado ou plantas, feijão, não é mais um espaço natural. Por quê? Porque foi o homem que fez. Foi o homem que preparou aquela terra para plantar o seu feijão, né? Foi o homem que preparou aquela terra para criar o seu gado, né? Então, ele modificou a região para ter a sua criação, a pecuária com os animais, com o gado, e as suas plantações, que faz parte da agricultura, conteúdo também que nós estamos estudando, ok? Então, na página 188, nós vamos falar um pouquinho sobre as reservas naturais, tá certo? O que vem a ser essas reservas naturais? As reservas naturais é um espaço, né, que ele tem uma proteção, né? Ele é protegido, as pessoas não podem entrar lá, não pode desmatar, não pode tirar animais de lá. Então, a cada ano aumenta o número de habitantes no nosso planeta. Por isso, muitos territórios que antes eram espaços naturais começaram a ser transformados pelos seres humanos, que pretendiam construir cidades, plantar alimentos ou obter materiais para produzir mercadorias. Assim, nos últimos tempos, houve bastante transformações na natureza e, por isso, muitas vezes a poluição e a destruição, né? Então, com o objetivo de preservar, né, de cuidar, né, dos rios, das plantas e dos animais,
foram criadas reservas naturais, que é uma área nas quais várias espécies de animais e de plantas são preservadas. Então, existe aquele espaço onde é protegido, né? Onde tem guardas ambientais, né? Que trabalham justamente para que as pessoas não vão lá nem caçar, nem cortar árvore, né? Além disso, essas áreas não podem ser desmatadas. Nós temos na página 189 falando sobre a Mata Atlântica. Inclusive, nós temos um mapa aí, tá certo? A Mata Atlântica é uma grande área ambiental que ocupa parte do território brasileiro, do norte ao sul. Nesse local habitam muito povos nativos, pessoas que nasceram ali, né? Antes da chegada dos portugueses, nessa região surgiram as primeiras cidades brasileiras, lá na Mata Atlântica, aquela mata fechada, onde teve os primeiros contatos com os índios, como a gente falou inicialmente. Existem nessas reservas naturais dedicadas a preservar esse tipo de mata. Apesar disso, a cada ano que passa, a vegetação da mata brasileira continua diminuindo. Por quê? Porque mesmo ele sendo um local de preservação, onde as pessoas não podem tirar o animal, né, que é nativo daquele espaço, da região, as pessoas, infelizmente, eles continuam tirando, né, fazendo a coisa da maneira errada. E por conta disso, várias espécies de animais e até mesmo de plantas estão em extinção. Que vem a ser esta extinção? Estão prestes a acabar, certo? Então, diversas espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção, ou seja, corre o risco de desaparecerem, como o mico-leão dourado, que vive em uma região da Mata Atlântica entre a Bahia e Minas Gerais. Já falamos um pouquinho sobre o espaço natural, sobre o espaço urbano, agora nós vamos falar do espaço social. O que é que você entende por espaço social? Nós falamos na matéria de geografia sobre as comunidades. Agora, dentro do que você aprendeu sobre as comunidades, o que você entende sobre espaço social? A sua escola é um espaço social? O estádio de futebol é um espaço social? A igreja que você frequenta é um espaço social? O clube que tem piscina que você vai é um espaço social? Então, o que vem a ser um espaço social? Espaço social é o local onde as pessoas convivem, né? Existem muitos espaços sociais diferentes. Uma cidade é um grande espaço social, porque nela há vários grupos de pessoas que compõem vários outros espaços sociais. Um exemplo desse espaço social é a escola onde você estuda, onde eu trabalho, onde você estuda, que é uma forma por um determinado grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo objetivo de aprender. Viu como é parecido com comunidade? Que a comunidade são pessoas, né, um bairro composto com pessoas que moram naquele ambiente que tem o mesmo objetivo. Uma comunidade não existe com uma única pessoa, assim como o espaço social, né? O espaço social que você participa, por exemplo, aqui nós temos um estádio de futebol. As pessoas que vão no estádio de futebol, né, que convive nesse espaço social, ele vai com o objetivo de quê? De assistir jogos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse espaço social. O espaço social, um estádio de futebol também é um espaço social. Nele as pessoas se encontram para torcer por um determinado time, né? Aí aparentemente nós temos um jogo da seleção brasileira. Não sei com qual time, mas tem aí. Não sei se dá para ler. Deixa eu ver se eu consigo identificar.
Não, tem só que é os torcedores brasileiros na Copa de 2014, né? Onde existe várias pessoas se relacionando, existe espaço social. Então, um espaço social também não pode ser composto com uma única pessoa, porque o que está dizendo aí é onde existe pessoas se relacionando, existe espaços sociais. Você conhece outros espaços sociais, além da escola, além do estádio de futebol, além da igreja, praia, clubes e outros mais, ok? Esse conteúdo é um conteúdo muito bom, né, gente? Fácil, porque tipo assim, um vai puxando o outro. Falamos do espaço social, já falamos um pouco também de geografia dos espaços rurais, né? Nós falamos da vida do campo, da cidade, urbano e rural. Nós vamos falar agora sobre os espaços. Será que os tipos de atividades do espaço urbano são o mesmo do espaço rural? Será que o tipo de diversão do espaço urbano é o mesmo do espaço rural? Vamos ler? Página 192, certo? Com o passar do tempo, os seres humanos foram transformando os espaços naturais, o que deu origem ao espaço rural e ao espaço urbano. Vamos falar primeiramente do espaço urbano. O espaço urbano é o local que é ocupado pelas cidades, né? É importante lembrar que as cidades são muito diferentes umas das outras. Tem cidades grandes, cidades pequenas, cidades que são mais voltadas para o comércio, outras são mais industrial, né, para a indústria. Então, existem cidades grandes, cidades pequenas. Algumas são mais antigas, outras são mais novas, que faz elas serem consideradas. O que fazem elas serem consideradas cidades, então? Então, pode dizer que cidade é um lugar habitado por pessoas, né? Nas cidades existem ruas, construções, prédios públicos, escolas, hospitais, delegacias, prefeituras. As cidades também têm locais com diversos tipos de trabalho, né? Atividades comerciais, fábricas e prestação de serviço. E no espaço urbano? No espaço urbano ou rural, urbano nós falamos anteriormente, vamos falar agora do espaço rural. As casas, elas não são como na cidade, umas tão próximas às outras. Existem nas áreas rurais umas que são maiores, assim como as cidades, e outras que são menores. Então, o espaço rural é diferente do espaço urbano, mas nós entendemos que um precisa do outro. Um não é melhor do que o outro. Os dois têm a mesma importância, só que cada um oferecem coisas diferentes, serviços diferentes, tá certo? Então, o espaço rural é diferente do urbano. É o local onde são realizadas atividades como a agricultura, isto é, onde há plantação de alimento e a criação de animais. Existe a agricultura, que é a plantação de alimentos, e existe a pecuária, que é a criação dos animais. Normalmente, os espaços rurais são habitados por poucas pessoas. Também há poucas construções, porém, isso não significa dizer que estão longe do conhecimento e da comunicação com as outras pessoas. Atualmente, existem espaços rurais bem modernos, até com a tecnologia, né? Que nós já tivemos a oportunidade de ver aí várias fazendas que já estão usando a tecnologia para aumentar a sua produção, né? Então, muitas vezes, o espaço urbano e o rural estão muito próximos do outro e acabam se misturando. Por exemplo, os locais onde são plantados os legumes e as verduras que comemos todos os dias normalmente ficam perto das cidades, mas são consideradas
rurais. Espaços rurais e urbanos são complementares, né? Foi o que eu disse, que um precisa do outro, né? Um não é melhor ou superior ao outro. Os dois são igualmente importantes e necessários à sociedade. Foi o que eu comecei a falar logo no início da nossa aulinha, certo? E na página 196, nós vamos falar um pouquinho, nós já falamos também, né, sobre a exploração e o uso de diferentes espaços. Começamos falando no começo, no começo da aula, das primeiras explorações, né, que foram feitas pelos portugueses, né, e agora nós vamos complementar, né, com as explorações mais atuais, tá certo? Então, seres humanos transformaram o espaço natural para tentar viver melhor. Já estudamos espaço urbano e espaço rural. Além disso, existem outros usos para a natureza. Dela se pode retirar diversos metais, como o ouro e o ferro, né? O ferro utilizado para sustentar construções e fabricar carros e máquinas. O uso é a transformação do espaço natural. São muito importantes para a sobrevivência das pessoas. Porém, a exploração pode agredir a natureza de maneira que fica difícil recuperar. Não sei se vocês lembram, mas em algumas imagens de aulas anteriores, eu mostrei uma modificação na terra onde meu irmão mora, de uma exploração indevida, né, que tiraram a areia e ficou lá uma cratera enorme, que dificilmente aquele terreno será o mesmo, né? Então, e o que vem a ser os impactos ambientais? Por conta de tudo isso, de toda essa retirada, né, de toda essa exploração, né, em grande quantidade, acontecem os impactos ambientais. Tanto o meio ambiente, né, tanto os seres humanos como os animais, eles sofrem com essas transformações, com essas explorações indevidas, né? Então, muitas vezes o trabalho das pessoas interfere na natureza e pode causar impactos ambientais. No dia 5 de novembro de 2015, a cidade de Mariana, Minas Gerais, foi afetada pelo vazamento, né? Foi muito falado, né? Um trabalho de mineração. E no dia 25 de janeiro de 2019 ocorreu um novo desastre, né, na cidade, também em outra cidade, uma cidade de Mariano também, por conta da mineração, da exploração, né, muita exploração. Então, devemos ter consciência de que a natureza é muito importante para a nossa vida. Portanto, é papel de todos respeitar, cuidar e preservar a natureza. Nós temos uma criança aí com a água. Nós sabemos também que existe muitas crianças em país por aí afora que eles não têm água para beber, que precisam de doação de outros países de água, né? Às vezes os aviões vão deixar, fazem a jogar e as pessoas ficam lá embaixo tentando pegar, porque é muita gente com sede, muita gente com fome. E essa sede, gente, é porque por conta dos impactos ambientais, né? Quando eu estudava, há muitos anos atrás, atualmente eu estou estudando, mas é só, nós professoras, a gente está sempre estudando alguma coisa, acrescentando alguma coisa a mais no nosso currículo, né? Quando eu estudava a parte de geografia, de ciências que falavam em água e tudo, a gente falava que era inesgotável, mas você está vendo que não é. Por quê? Por conta do uso errado, né, das coisas, do desperdício, né,
Então, quando você desperdiça, você não está pensando no amanhã, está pensando no hoje. O meu marido tem a mania de dizer que eu vivo hoje. Eu digo, pois eu não. Eu vivo hoje, eu tenho que viver o hoje, lógico, eu tenho que ser feliz hoje, mas eu também tenho que pensar no amanhã, porque na amanhã vai depender depende dos meus netos, depende dos netos de outras pessoas, né, outras gerações. Então, eu não posso ser egoísta e pensar só em mim, certo? Quando eu penso só no hoje, eu estou sendo egoísta, porque eu estou pensando hoje porque eu vivo hoje. E o amanhã, as outras gerações. Então, vamos cada um fazer sua parte. Luz, está no canto. Estão vendo aí que está prestes a ter um racionamento de luz, por conta, né, que está faltando, não está chovendo, que precisa de água para gerar energia e tudo mais. Então, se cada um fazer a sua parte, tá certo. Mas cada um tem que fazer a sua parte sem pensar naquele que está fazendo errado. Ah, fulano não está fazendo, eu não vou fazer não. Faça a sua parte certa. O outro tem que se conscientizar que ele também tem que fazer o que é certo. Certo? Então, o que são impactos? O que vem a ser impacto ambiental? São alterações que ocorrem no meio ambiente e que foram causadas pelos seres humanos e pelas suas atividades. E eu finalizo mais uma aula, gente, de história, com essa imagem maravilhosa de animais, uma homenagem aos nossos animais, essas vidas, né? Essa troca de energia positiva, de carinho, de amor. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá carinho, você recebe carinho, né? Então, a compaixão para com os animais é a das mais nobres virtudes da natureza humana. Dia dos Animais, 4 de outubro. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.